E falando aí em bloqueios de canal de sódio, né? Bom, os anestésicos locais, eles são substâncias que bloqueiam a condução nervosa de forma reversível. Então, o que a gente tem é a perda da sensibilidade, seja ela motora ou sensitiva, ou ambas, né? E o retorno disso depois de um tempo. Então, os anestésicos locais, eles bloqueiam os canais de sódio ali nos axônios das fibras aferentes, né? E com isso, o estímulo, ele é bloqueado. Então, aqui, como eu mostro nessa figura, nesse caso a gente tem um influxo de sódio que depois de um certo ponto vai promover a despolarização celular. Né? E uma informação importante também é que os anestésicos locais, eles são bases fracas. Então, a gente tem a forma molecular, que ela é neutra e ela penetra facilmente na membrana fosfolipídica, e a gente tem a forma protonada, que ela tem dificuldade em penetrar essa membrana, né? Então, o que a gente tem é que a forma neutra, ela passa a camada fosfolipídica e ela chega na porção interna da célula. Né? Só que essa relação entre a forma neutra e a forma protonada, ela também se mantém no interior da célula. E isso é muito importante, porque quem tem a característica de bloquear o canal iônico é a forma protonada. E com isso, a gente tem o impedimento da repolarização celular, tá? E relembrando aqui as etapas das vias de dor, né, que a gente conversou na aula de dor, a gente tem aí as 4 etapas, né? Então a gente tem a transdução, a transmissão, a modulação e a percepção, certo? A transdução é quando o impulso doloroso ele é recebido pelos nossos receptores, né? E ele é transformado em potencial de ação. Na transmissão, a gente tem um impulso que ele é conduzido até o corno dorsal da medula espinhal, né? O 3, que é a modulação, na medula espinhal, ali no corno dorsal da medula, o impulso, ele é o impulso doloroso, ele é modulado antes de chegar ao sistema nervoso central, né? E na percepção, que é a última etapa da via de dor, o impulso ele é integrado e ele é percebido como dor. E como que funciona o anestésico local? Onde que ele entra aí, né, nessas vias de dor? Onde que ele age, né? Porque a gente sabe que os opioides, por exemplo, eles agem aqui na modulação da dor, né? A gente sabe que os opioides eles têm ação em corno dorsal da medula e eles vêm aqui e bloqueiam a modulação da dor, tá? O anestésico local, por sua vez, ele vai atuar na transmissão, tá? Ele atua também na transdução, mas principalmente na transmissão, tá? Que é quando o impulso ele é conduzido até o corno dorsal da medula. Então ele não deixa esse impulso ser conduzido, ele bloqueia de forma reversível a transmissão do impulso doloroso do nervo, ok? Então, gente, a latência, a efetividade, a duração de um bloqueio, ele depende de vários fatores, né? Eu vou citar aqui alguns fatores para vocês, começando aí pelo fator volume, né? O volume que a gente administra, ele é fundamental para que a gente tenha um bloqueio rápido e efetivo, né? E isso está relacionado com a difusão desse anestésico ali naquela área que a gente quer bloquear, né? Então, será que eu posso fazer a quantidade que eu quiser de fármaco? Não, né? Porque existe uma dose máxima de cada anestésico para cada espécie, para cada paciente que a gente vai anestesiar. Por quê? Para que a gente não promova uma toxicidade nesse paciente, né? Nosso segundo fator aí importante também é lipossolubilidade, né? Por que que ela é importante? Porque a maioria dos nossos anestésicos locais, eles são altamente lipossolúveis, né? Então, quando a gente utiliza um anestésico local numa região que tem muita gordura, né? Uma região altamente lipídica, esse anestésico, ele tem uma tendência aí a ficar preso naquele espaço. Isso dificulta a absorção sistêmica e com isso a anestesia ela tende a durar mais tempo. Tá? Outro fator importante também é a concentração, né? Tem um papel muito importante na efetividade do bloqueio. Quanto maior a concentração, menor é o período de latência e maior é o período de ação, né? Só que a gente também não pode fazer concentrações muito elevadas, né? Porque senão entra aí no quesito de toxicidade que a gente já falou também. E a utilização de vasoconstritor. Utilizar vasoconstritor é importante, né? Porque ele diminui a irrigação local,
né, retarda a absorção sistêmica e também aumenta o tempo de ação daquele fármaco, né? Só que sempre tem que tomar muito cuidado na utilização de vasoconstritor, alguns pacientes são contraindicados, e também evitar usar vasoconstritor em extremidades, porque pode ser que aconteça uma necrose tecidual. Bom, e basicamente na medicina veterinária a gente utiliza aí como anestésico local lidocaína, bupivacaína, ropivacaína, tá? A lidocaína, a gente vai falar aí um pouquinho dela. Então, apesar de ter quase 100 anos, a lidocaína, ela é ainda o anestésico local mais utilizado na medicina veterinária, tá? Principalmente por conta